Boa noite a todos. Boa noite. Na semana passada, nós estivemos trabalhando dentro da temática da imanência do Pai em todos nós, em tudo que existe. Não é todos nós apenas seres humanos, em tudo que existe. Só essa premissa já é suficiente para nos fazer perceber que todos trazendo, cada um de nós, cada ser em si, trazendo a imanência do Pai em si, significa que todos mediam essa presença e todos a comunicam aos demais. E todos são comunicados pelos demais através dessa presença maravilhosa que é o Pai em cada partícula que cria. E isso já nos permite perceber que médiunos todos somos. Especialmente escolhi esse tema porque me ocupei um pouco no fim de semana para ver como está sendo visto ainda a questão mediunidade. A mim me entristece um pouco, para não dizer que entristece muito, perceber que mesmo estando no século XXI, falando em evolução, falando em todas as partículas se comunicando com todas as partículas mediando campos eletromagnéticos, informando esses campos a todas as demais e sendo informadas destes campos e através deles por todas as demais, e mesmo assim nós espíritas ainda estamos atribuindo o conceito de médiuns a uns e não aos outros. É um dever que nós espíritas abraçamos hoje de ir divulgando um novo conceito que não é novo, mas como ele ainda não está sendo visto por todos, significa que para alguns ele é novo. De que todos nós somos médiuns. Porque quando esse conceito de todos nós sendo médiuns estiver para valer assentado em cada um de nós, humanos, é que nós realmente nos posicionaremos de forma responsável e abraçaremos a causa de sermos os melhores mediadores possíveis. Nós fizemos um modesto texto aqui, recolhendo alguns pontos, vamos ler e depois trabalharemos juntos. Naturalmente mediamos, naturalmente somos mediados. Temos um provérbio bem popular que é: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Dentro da visão da polissemia das palavras, ou seja, dentro da visão de que uma palavra expressa vários sentidos, eu te direi quem és, nos arremete a vários. Vamos, por questão de tempo, nos deter a dois deles. A pergunta é: selecionas, não é a pergunta, é uma afirmação. Selecionas naturalmente os teus pares de acordo com o que és. Que o provérbio é: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Aí nós vamos para algumas assertivas acerca disso. Nós selecionamos naturalmente os nossos pares de acordo com o que somos. E aí perguntamos a nós mesmos: quem são nossos pares? Nossos pares já são o amor, o trabalho benfeitor humanista, a dedicação ao próximo, a dedicação ao planeta, ao cosmos? É uma indagação.
Num outro sentido, diga-me com quem andas e eu saberei sobre o teu otimismo, a tua alegria, a tua felicidade, a tua valorização da vida, dos espaços, das pessoas, das coisas, a tua valorização acerca de Deus. Porque esse quem andas aqui, nesse sentido da proposta número 2, é quais são as suas expressões? Quais são as suas dissertações ao longo do dia? Com quais afirmações vamos para o nosso leito fazer nossas reciclagens noturnas? Porque, como mediadores, nós não fazemos interrupção, né? O sono, a questão do dormir, é uma questão de reciclagem muito mais orgânica. A reciclagem espiritual entra muito forte nisso, na questão do repousar, dormir, porque uma vez que nós estamos em repouso, de certa forma protegidos, nós podemos nos despreocupar das questões do dia, fazer nossas elucubrações e, portanto, fazer nossos encontros com muito mais qualidade com nossos pares espirituais encarnados e desencarnados. Nossos encontros espirituais. Não quer dizer isto que nós saiamos do corpo. Nós espíritas da atualidade sabemos que durante um projeto encarnatório, durante uma encarnação, nós estamos o tempo todo ligados ao conjunto. É um conjunto. Espírito, perispírito, sistema bioquímico estão trabalhando em conjunto. A questão é qual a disponibilidade espiritual que realmente eu tenho para fazer elucubrações, encontros e realmente buscar melhor o meu interior durante um dia de trabalho, onde tenho que estar atento aos meus compromissos, minhas obrigações, ao acudir às pessoas que estão ali circulando à minha volta. É nesse sentido, o sono realmente é importantíssimo. Não para o espírito sair, ele não vai sair, mas ele vai poder alcançar melhor seus pares, fazer seus diálogos e etc. De acordo com o Livro dos Espíritos, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. Está exatamente essa frase no Livro dos Espíritos. No encontro de hoje, nós trataremos como simples as partículas elementares. Nós vamos caminhar no tempo para trás e chegar às partículas elementares, porque como nós também somos tão, eu diria, influenciados pela linguagem, aqui as palavras o dia inteiro, será que quando o Livro dos Espíritos nos diz que Deus criou a todos simples e ignorantes, sem conhecimento, a gente já chega logo ao simples como as partículas elementares, que é o que nós e todos os cientistas estamos aí num trabalho intenso de desenvolver métodos, processos e ferramentas para chegar a essa partícula simples, elementar. Até bem pouco tempo, imaginávamos que o átomo era a elementar. O acelerador de partículas nos permitiu quebrar esse átomo, literalmente, né? E aí vieram os quarks, os pósitrons e tantas outras. Na medida que caminharmos mais, desenvolveremos mais instrumentos
e quebraremos os quartos, os pósitrons e tantas outras na busca da elementar. O que se percebe é que mesmo essas que nós já alcançamos como as mais elementares dentro do que conseguimos, todas trazem inteligibilidade, todas trazem autonomia para existir. Então, todas trazem autonomia para existir, inteligibilidade para gerar seus campos eletromagnéticos e tantos outros que as permitem interagirem, se combinarem, se comunicarem com as demais, recebendo e transmitindo informações e assim aumentando sempre o seu acervo de conhecimento. Conhecimento entre aspas, né? Porque lá nesse estágio, quem sabe nós humanos, até mesmo pela nossa audácia, diríamos que não é conhecimento, mas é. Se elas trazem inteligibilidade, conseguem se administrar, conseguem fazer sua marcha evolutiva no sentido de sistemas de combinação, combinam com outras, aumentam seu potencial, aumentam sua geração de campos e etc., elas trazem conhecimento. Que quem sabe seja no sentido da unidade maior que é Deus, o mesmo Deus que está imanente em nós, é imanente nelas, e está ali toda essa consciência divina, toda essa inteligibilidade, inteligência, etc. Inclusive, esse alcance vai nos permitindo sermos realmente mais humanos e mais preservadores. Porque qualquer ser, para nós, estará ali, Deus diante da nossa frente, se expressando naquela forma. Os trabalhos científicos, assim como as orientações dos espíritos e assim como os grandes filósofos, estiveram sempre nos demonstrando que quanto mais simples, quanto mais elementares são as partículas, mais elas se respeitam no sentido dos emparelhamentos, no sentido de se respeitarem nas suas identidades, de não fazerem derivações, sendo grandes exemplos para todos nós. Por exemplo, essa questão de manutenção da identidade. Nós estamos lá trabalhando no nosso laboratório, como químicos, trabalhando os elementos. Qualquer composição que fizermos, nós perceberemos uma coisa. As partículas se somam, chegamos à composição que precisamos. Tive o privilégio de trabalhar tanto na química industrial como na farmacêutica. E as experiências eram as mesmas. São capazes de se somarem, são capazes de constituir complexos e compostos dentro do que nós formos ali propondo e trabalhando adequadamente. Nenhuma daquelas partículas que compõem aqueles compostos perderão sua identidade. Se nós tivermos que, de um medicamento, que é o que acontece com nossos organismos, inclusive, um medicamento que é um composto por X elementos, nós degradamos aquele medicamento. Nós temos as partículas, vamos chamar de elementares, que são os átomos, no nosso padrão ainda é elementar. Nós os teremos com suas identidades. Eles não perderão sua identidade. Se nós fazemos, agora vamos para, por exemplo, uma joia. Nós conseguimos moldar o ouro, mas se depois eu resolver desfazer, eu vou ter ouro. Ele não vai deixar de ser ele. Nós temos, agora vamos para elementos mais simples,
do nosso dia a dia, os nossos minerais. Nós temos cálcio. Aí, nossas células utilizam esse cálcio, produz o que precisa. Nós vamos ter que repor, porque o nosso número de células e de processos e de mecanismos precisa de autoatualização. E nós vamos ter que todos os dias repor, porque os mecanismos, os equilíbrios, desculpa, são móveis. Nós perdemos através das dejeções, nós perdemos através da perda através do suor, nós perdemos aqui na fala, não está saindo água limpa de mim, né? Estou falando, tem água saindo, porque só sai voz porque está saindo água. Mas essa água não está saindo pura, ela está saindo carregada de minerais. Eu vou ter a obrigação de repor esses minerais. Mas eles não se perderam, estão aí. Inteligentes como sempre estiveram, prontos para recombinarem como sempre estiveram, prontos para continuar fazendo suas mediações, que é o nosso tema, médiuns. E nós temos que sair urgente dessa coisa de que médium é a partir do seu Divaldo Franco, do seu Chico Xavier, para cima. Que abaixo nós não somos médiuns. E não somos nós, humanos, que somos médiuns. Todos os sistemas são médiuns. Todos mediam. Todos são mediadores. Para a gente passar a valorizar mais todos os sistemas. E buscar conhecê-los cada vez melhor para fazermos interações e encontros mais saudáveis e de mais felicidade. Na medida em que se complexificam essas partículas, né? Estão aí na sua caminhada, se somando, se combinando, se complexificando, que é isso, aumentando sua complexidade. Combinou o mineral cálcio com o magnésio, com o lítio, com o potássio, compuseram um amálgama maravilhoso que encaixa ali nas minhas sinapses e permite que as conduções de informações que os neurônios precisam transmitir aconteçam. São mediadores ou não são? São médiums ou não são? O que acontece é que esses médiums todos estão se somando para que nós exerçamos a nossa mediunidade. Os médiums que compõem a barata estão permitindo que a barata exerça a sua mediunidade. Estamos aí até hoje buscando qual é a função dela no planeta. Como não encontramos ainda, quando vemos uma, ou entramos em quase paranoia de medo de um bichinho mínimo, ou queremos matar correndo. Tem que ir. Mesmo que seja lá na rua, lá na floresta, vou matar para quê? Agora, dentro da minha casa realmente não dá para convivermos. Já, infelizmente, já não vai dar. Mas lá na rua, e lá na floresta, e lá na praia, será que precisa? Será que eu preciso entrar em parafuso porque tinha uma barata na praia? Não, tem que correr atrás dela. Não, deixa ela lá. Que até agora não descobrimos sua função. Vamos descobrir a qualquer hora. E tem a impressão que não deve demorar muito para encontrar qual é o produto que ela veicula e que os ambientes por onde ela passar, ela vai deixar algo necessário e útil. Então, na medida em que as partículas elementares, as simples, que estão lá descritas no Livro dos Espíritos, se complexificam, aumentam seu cabedal de informações com a sua inteligibilidade, transformam tais informações em conhecimento, em sabedoria, e assim seguem sua marcha evolutiva, fazendo suas funções, todas mediúnicas.
Os cuidados com a complexidade, esse aí já é um chamamento para nós. Os cuidados com a complexidade, que gera a diversidade, porque na medida que nós vamos conseguindo agregar elementos os mais variados, que nos permitem conter em nós diferentes funções acontecendo, reações e etc., e que nos permitem, portanto, nessa complexidade que gerou diversidade, aumentar nosso leque de comunicações com o mundo, com as pessoas, com as coisas e, portanto, com os espíritos encarnados e desencarnados. Essa diversidade produz uma pluralidade que requer de nós o tempo todo autoadministração, autocontrole e nos conhecendo cada vez mais para nos administrar diante daquilo, para conseguirmos administrar as diferenças que essa pluralidade gera e administrarmos as desigualdades que a própria evolução gera. E é uma das coisas que a gente tem dificuldade. Nos administrarmos em equilíbrio frente à diversidade que a própria evolução gera. Porque quando fala em partículas simples e ignorantes, portanto, sem conhecimento, esse conhecimento formal, porque se for, quem sabe se o Kardec fosse escrever o livro dos Espíritos hoje, com a ciência que temos hoje, ele não colocaria lá sem conhecimento. Ele já questionaria a si mesmo, mas se Deus é imanente nela, ela é efetivamente sem conhecimento ou ela é sem conhecimento formal? Porque essa afirmação de sem conhecimento é um perigo nas nossas mãos, porque nós passamos, ao admitir que falta conhecimento, nós passamos a admitir que a nós também falta conhecimento. Falta. Mas será que falta todo o conhecimento que nós imaginamos que falta? Ou nós não damos valor ao conhecimento intuitivo? Nós compomos uma sociedade que tem tanta dificuldade em valorizar conhecimento intuitivo, que não valorizamos, por exemplo, a medicina indígena. Mas também não valorizamos a medicina de quem está até muito mais próximo de nós, que é esse homem do meio rural. Que é uma benzedeira quando ela não faz mistificação. Não estou falando do místico, não. De mistificação, não. Estamos falando de alguém que traz em si uma faculdade mediúnica que lhe permite ser uma plataforma mediúnica que gerencia um campo tão maravilhoso que nós somos capazes de chegar lá com uma enxaqueca horrível e a pessoa colocar as mãos sobre nós, fazer uma prece e a gente sair bem. Porque ela conseguiu, com todo o seu conjunto, mexer no bom sentido nos nossos fatores referentes
que são as referências que trazemos, né? Referência do amor, da caridade, da fé, da esperança, do perdão, de se reequilibrar. E também nos nossos fatores transferentes. Que essa capacidade enorme que todos trazemos de movimentação no sistema para que haja transferência de informações. É um sistema de informações. E ela é capaz, assim como o passe, assim como o atendimento na sala de reciclagem, assim como a usar uma água fluidificada com fé. Nós não estamos falando que é só entrar nessa sala de forma autônoma e sentar ali. Não, não é isso. É fazer um processo de mediação, porque esse médium que entrou para fazer um passe junto com um grupo de médiuns que ali dentro estão trabalhando o passe, junto com os espíritos desencarnados que estão aí compondo a equipe de trabalho na casa, junto com todo esse grupo que está aqui buscando o melhor, quando somam essas frentes todas, movimentam fatores referentes, fatores transferentes, compõem um novo equilíbrio e, portanto, será capaz de compor a saúde. Mas nós temos é que ir entendendo melhor do ponto de vista que o século XXI já nos permite, que é uma bênção viver esse momento. Aí nessa questão da complexidade, que gera essa diversidade toda, que gera a pluralidade, que gera as diferenças, que nos levam à necessidade de nos administrarmos, de alcançar nossos controles. O que eu preciso para melhorar meu equilíbrio nesse momento? O que eu preciso? Eu vou buscar agentes que me ajudem a fazer controle. Porque às vezes fala autocontrole, parece uma coisa quase fora das nossas mãos. Não, às vezes buscar inclusive instrumentos na ordem bioquímica mesmo. Preciso tomar água, preciso sentar e me refrescar o físico, a cabeça, a alma, e ver inclusive que hora foi minha última alimentação. Ela repôs os minerais que eu preciso como médium? Porque nós só somos mediadores porque somos uma bomba eletroquímica. Ah, frequência, vibração é espiritual. É espiritual sim, mas num espírito encarnado, ele já passa, ele está aqui no conjunto. Quando o seu servidor fica completamente decrépito em matéria de subsídios para ele fazer o trabalho dele, qual é a eficiência que ele alcança? Até no sentido do alto equilíbrio, para ter saúde, ter ânimo, ter vontade de viver, alegria de viver. Porque as nossas dinâmicas, eu diria que exigem isso de nós. O dia que a gente está sem alegria de viver, a gente quase que se arrasta. Parece que até o corpo fica pesado. Agora, quando estamos com alegria de viver, nós movimentamos as nossas bombas eletroquímicas e nosso sistema neuronal, a condução da informação de neurônio a neurônio, fazendo com que a gente consiga interpretar bem o mundo, as pessoas, as coisas, nossas funções, por que estamos aqui, o que eu devo fazer e buscar ajuda, inclusive, e as coisas ficam mais leves. Não estou dizendo que elas vão ficar fáceis, que vão cair a facilidade na nossa bandeja. Não.
Nós nem viemos para isso. Elas ficam administráveis por nós. Administráveis. E nós vamos aprendendo uma coisa maravilhosa, que é planejar os fazeres que precisamos fazer, e muito especialmente os mais espinhosos. Planejar e já cozinhar na pressa. E já ir colocando o que queremos fazer, o que queremos encontrar de condições para chegar ao êxito. E agora vem umas reflexões que coloquei aqui, para a gente começar a se perguntar se estamos efetivamente colaboradores, em primeira mão, de nós mesmos, colaboradores dos espíritos, com os quais mediamos nossa caminhada aqui na Terra, colaboradores com os espíritos desencarnados que contam conosco enquanto mediadores. O irmão Leocádio, de forma muito presente, diz: às vezes nós temos que acionar na comunidade pessoas que os irmãos sequer conhecem, para fazer chegar aos irmãos ou um socorro, ou uma ajuda, ou uma informação. Mas aquela pessoa, apesar de não conhecer fisicamente aquele irmão necessitado, é na comunidade alguém que detém condições para fazer essa ação. E nós faremos um encaminhamento para os dois se encontrarem e, de forma natural, aquela pessoa expressar aquela ação. Nós só pedimos a ele que os irmãos estejam atentos e, quando isso chegar, abracem. Os irmãos estão indo por uma rua, caminhando, e ouvem uma frase que é tudo o que eles precisam naquele momento. Escrevam correndo. Porque como ela não é dos senhores, não faz parte do seu arcabouço, se os irmãos não anotarem, quando quiserem relembrar, para internalizar, colocar em ação, os senhores não lembrarão. Assim como alguns procedimentos, chega a informação, mas às vezes os irmãos não têm uma caneta e um papel à mão, e daí eles já aproveitam para nos dar uma chacoalhada, né? Os irmãos vivem numa época que um dos mais eficientes instrumentos, depois das mídias, através dos sistemas de informação mais avançados, é uma caneta e um papel na bolsa, e que os irmãos tenham na mesa de suas casas, à mão, uma caneta e um bloco de papel, porque os irmãos perdem muita oportunidade nesse processo de mediações extremamente naturais, perdem a oportunidade porque procurou a caneta, quando deu conta de achar a caneta, já tinha esquecido o que queria anotar. Quando dá conta de encontrar a caneta, o papel já foi. E daí fica mais difícil lembrar, ou quem sabe ao longo dessa encarnação nem se lembrem. Vai estar registrado lá na memória, mas não conseguem acessar para a lembrança por não fazer parte do conjunto que nós já gerenciamos a partir do nosso próprio ser. Ele chegou, mas ele ainda não fez assentamento em nós. Não é uma produção nossa. E daí fizemos aqui algumas perguntas para nossa reflexão. Se nós estamos o tempo todo médicos, mediando e sendo mediados, e muito especialmente nós,
auxiliamos de forma mais direta e somos auxiliados de forma mais direta por pares espirituais, ou seja, pessoas encarnadas e desencarnadas que estão num padrão mediúnico compatível para os nossos assentamentos, ou seja, compatível com o que já alcançamos. Daí a pergunta é: quem são nossos pares espirituais? Que a gente abriu com o provérbio: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, já que diga-me com quem andas e eu te direi quem és, ou seja, eu te direi o que fazes com o que recebes. Quem são nossos pares espirituais? Temos escolhido os que expressam com mais vigor Deus imanente neles, ou os que ainda não o expressam com tanto vigor. Como conceituamos pares? Os que devemos seguir e os... Não, como conceituamos pares? Como sendo os que devemos seguir ou os que devemos ser semeadores, caberá a nós sempre saber discernir. Nós percebemos que ainda é uma lacuna em todos nós. Essa questão dos pares. Vamos para numa pergunta aqui à frente, que nós vamos entender melhor isso aí. Que é, com quem nós devemos, no sentido dos conteúdos que acessamos, quem nós sintonizamos nas redes sociais, quem nós seguimos, quais são os nossos seguidores. Hoje a gente vive a rede social. Sempre vivemos, né? Sempre vivemos. E não é só a partir do humano que existe a rede social. A gente vê que os cães têm suas redes. Amigos e não tão amigos. Não é não? Gato é um bicho super discreto na dele. Mas quando a gente cria mais de um gato, quem é da roça, que cria alguns lá, proteger a casa, os paióis e etc., a gente percebe o quanto eles formam suas redes. Na verdade, a gente foi ao longo da evolução, a gente foi antropologicamente nos especializando quando foi surgindo o processo da industrialização, da composição dos sistemas de informação de forma cada vez mais avançada, essas redes foram ampliando. E hoje já é um grande, eu diria, já há um grande compromisso nas nossas mãos. Gerenciarmos o que eu quero fazer parte, o que eu quero ouvir, quem eu quero que seja meu seguidor. E fazermos essa seleção. E aí nós vamos... Oi. O irmão Grimm disse... Vem cá, vem cá. Não, só, ele disse que a primeira rede é a mental. É. Então, com o que a gente pensa, a gente já está se conectando. E a gente precisa ter um cuidado danado, porque quando fala se conectando, a gente ainda herda uma cultura do linear, que é eu me conecto a essa moça. Na visão que a gente traz linear. Só que não é isso. Eu não me conecto a ela. Eu me conecto a ela, a todos os demais que estão no padrão de receber de fazer essa conexão, e recebo todos os influxos que virão dessa conexão, que é a teoria da complexidade. E o nosso grande trunfo é sairmos da visão linear para a visão da complexidade, que é a que já está aí no mundo sendo trabalhada.
Mas é tão mais fácil ficar na linear. Ah, eu não estou bem porque eu estive com ela hoje de manhã e é o que ela mandou de volta para mim. E quem sabe o que eu fiz com relação a pensamento sobre ela e etc, etc, ela estava num padrão tão melhorado, não fez foro nela. Não fez foro. Chegou. Porque chega a todos. Mas foro a ponto de vir dela para mim e me causar mal-estar, não. Só que quando eu enviei, ao enviar, eu enviei para os meus pares. Ela não era meu par naquela vibração que eu emiti, mas tinha pares cósmicos aí. E todos eles que receberam, veio de volta. O padrão veio. Só que veio no sentido de qualificação, quem sabe piorado, porque voltou no padrão que eu emiti, com muito mais corpo. E eu não trazia sustentabilidade para receber e ser uma vivente, uma bem vivente com aquilo. Eu me enfraqueci. E a gente, na visão linear, a gente enxerga eu e o outro. E o que vier de ruim é o outro. Não são os encontros que eu fiz com todos os que são pares na minha baixa vibração e no meu baixo produto mediúnico que eu enviei. Porque como médium, nós estamos o tempo todo fazendo produtos mediúnicos. Na visão linear, nós temos dificuldades de ver que esse produto mediúnico sai de mim como produto, mas vai chegar nele como matéria-prima. Ele vai manipular um produto que, quem sabe, eu nem traga sustentabilidade para aquilo. Mas não, na visão linear, a gente não faz essas avaliações. Até mesmo que tem como culpar o outro. Quando a coisa não estiver bem para mim, eu não estiver feliz, robustecida na minha fé, na coragem e tal, eu posso dizer que é por causa dele. E está resolvido. Mal resolvido, mas dentro de uma cultura fraca está. Quem determina as nossas companhias espirituais, encarnadas e desencarnadas, somos nós. Assim como quem determina os valores universais que nos acompanham e, portanto, nós levamos para onde vamos, somos nós. E é aí que entra a grande orientação e orientação persistente dos bons espíritos no sentido de buscarmos o tempo todo a prece, a vigiliatura, o autocontrole, a autoadministração, o autoconhecimento, para irmos tentando nos administrar da melhor maneira possível para saber fazer o melhor que podemos. Espíritos encarnados e desencarnados necessitam de nossas mediações nas mais variadas frentes de atuação para a consecução de trabalhos que mudam os padrões de qualidade de vida nas pessoas, nos meios todos, portanto, no planeta, no cosmos. Sabendo que quando falamos de planeta, falamos do geofísico, aos micro-organismos, aos vegetais, aos humanos e todos os demais vertebrados. Quando fala o que falamos, estamos afirmando, confirmando, revitalizando, corporificando. Essa é uma de nossas, eu diria, prioridades. Nós estamos vivendo um momento onde a gente afirma coisas horríveis acerca de nós mesmos. E depois a gente só diz assim, não, eu só falei. Ou então, foi uma brincadeirinha. Então, se a gente
esquece onde pôs alguma coisa, e como a gente trabalha com curso, a gente vivencia isso o dia inteiro. E é o dia inteiro corrigindo. Esquece onde pôs alguma coisa. Ah, estou esclerosado. Gente, imagina afirmar isso. Ah, estou louca. Estou maluca. E aí a gente tem que responder, não, foi apenas uma distração, momentânea. Vai ver se desarticula. E assim nós vamos afirmando. Nós somos capazes de ouvir algo de qualidade horrível no sentido de informação. E, portanto, de formação, porque basta a gente quebrar a palavra informação e a gente vai ver, ó. Ela não é uma palavra inocente. Não, eu só quero te informar isso. Mas a informação é positiva, porque o que você informar, você está trabalhando pela formação. Daí nós nos perguntarmos o que estamos revitalizando como médiuns. Porque como até agora médium era só receber espírito, e nem era uma colocação bonita, elegante, era médium é em quem espírito incorpora. Médium é quem espírito baixa nele. Isso não é mais possível para nós no século XXI. Médiuns todos nós somos, todos estamos aí gerenciando a nossa plataforma mediúnica, é o que nós já conseguimos construir, levando para onde vamos a nossa faculdade mediúnica, trabalhando o tempo todo, fazendo o nosso exercício mediúnico, onde estivermos, na praia, na floresta, no escritório, no banheiro, nas festas, nas boates. Estamos lá, fazendo nosso exercício mediúnico, no trabalho, nos xingamentos. Ah, esse é o exercício mediúnico que eu quero? Não, eu vou moderar. Porque todo exercício gera um produto, né? Como nós somos médiuns em exercício mediúnico o tempo todo produzimos. É nós nos policiarmos para fazermos produtos que nos revitalizem e que, portanto, nos tragam satisfação de ter feito. Vamos fazer, naquele momento, fizemos o nosso melhor. Quando olharmos amanhã para aquele produto, nossa, poderia ter feito assim. Porque de ontem que fiz aquele produto, para agora, na soma com os senhores todos, com toda essa informação, todo esse extra mental e da terra rica em informações, ao ver aquilo que fiz a melhor intenção, alcançando o melhor. Aí amanhã, quando olhar, nossa, podia ter feito de tal maneira. Mas sermos felizes, porque aquele foi o que nós conseguimos, com o máximo esforço, fazer. E já recebemos os influxos de todo esse movimento de saber e conhecer, de conhecer e saber, já somos capazes de fazer melhor. E assim nós aprenderemos a respeitar e valorizar uma coisa que chama evolução. E inclusive os produtos que estão por aí. Já olhar para um produto e dizer, nossa, com certeza, em pouco tempo esse produto vai ser aprimorado.
porque falta tal item para ele ficar melhor e vai ser aprimorado. E nós sermos co-participantes dos processos de melhora. Porque quando nós ficarmos dizendo, mas olha como está, por que não já mudou? Não mudou porque não alcançou competência. E nós podemos levar a informação para aquilo melhorar. Percebo com pesar que muita gente se desperdiça afirmando e colaborando com o ruim. Efetivamente, tá? Fazendo afirmações, é bem dentro aqui dessa chave de o que falamos, estamos afirmando, confirmando, revitalizando, corporificando. A gente vai saber assim, o que queremos falar. E com muito esforço, ir aprendendo a desalimentar assuntos desagradáveis, assuntos destruidores, deixar o assunto morrer o mais rapidamente possível. Porque vai ter momentos que a gente não vai ter como retrucar. E retrucar vai ser pior. A pessoa vai quase surtar e nós vamos viver a coprodução de uma adrenalina desnecessária. Mas nós somos capazes de desalimentar o assunto. Fazê-lo morrer. Ali. Como médiuns que somos. Que passaremos a estar cada vez mais nos sentindo cada vez mais responsáveis pelo que alimentamos no cosmos. Até mesmo que sabemos que tudo que vai volta. E não é porque o outro manda, não é por nada. É pelo fato de o cosmos ser todos os movimentos até então, tanto os espíritos afirmam, os físicos estão aí afirmando isso, confirmando, graças a Deus. Os movimentos são circulares e tudo que sai de nós sai com a nossa vibração, portanto retornará. O bom retorna, o ruim também. Até mesmo porque nós não somos mediadores só dos outros, né? Somos mediadores de nós mesmos. Não haveria a possibilidade de ser mediador só do outro. Em função dos movimentos, da interação, que cria o processo de sintonia e que cria o processo de ressonância. Aquilo que saiu de mim faz ressonância comigo. Para aquilo deixar de fazer ressonância comigo, como a natureza não dá saltos, a evolução não dá saltos, eu vou levar muito tempo para estar acima do que eu emiti. Enquanto eu não estiver acima, vou receber de volta. Hã? Com certeza. E na visão linear a gente não consegue fazer essa percepção. A percepção é a gente perceber mesmo. Porque a gente só muda quando enxerga, né? Eu sei que eu sou muito feliz de conseguir fazer parte de um grupo onde a gente pode ir trabalhando essas maravilhas todas e estarmos juntos, fazendo o nosso melhor, nos esforçando e pisa na bola com relação a nós mesmos, mas se levanta, se propõe a melhorar e vai, sente que pisou de novo, recomeça e estamos aí. E o bom é fazer parte de um grupo que a gente se sente fortalecido nele, né? Dentro daquela afirmação de Cristo, né? Fortalecido no que somos, no que temos, no que vivemos e nos pares que compomos.